Irmãos, eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 11. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós estaremos lendo o versículo de número 7. Que assim nos diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, dentro daquele pensamento, daquela proposta, nós estamos comentando a respeito da minha família, um projeto de Deus. Nesta noite, nós vamos comentar, à luz das Sagradas Escrituras, um pouquinho sobre Noé. Noé, a sua família, e todas as vezes que nós falamos ou pensamos em Noé, nós nos lembramos da arca, da arca. Muito obrigado. Aqui nós temos uma réplica da arca. O irmão Sérgio, nosso cooperador, nosso companheiro, ele sempre gosta de fazer alguma ilustração da escola bíblica dominical, e ele tem feito alguns trabalhos, e aqui nós temos uma réplica bem parecida com a arca de Noé. Era só um pouquinho maior que isso, né, irmão? A Bíblia diz que ela tinha 300 côvados de comprimento, mais ou menos 150 metros, é isso? 30 côvados de largura, mais ou menos 25 metros, é isso? E era de 3 andares. E quem fez foi Noé. Aleluia! E é sobre este Noé, sobre a sua família, e em especial sobre a arca, que nós vamos meditar nesta noite. Louvo a Deus pela vida do irmão Sérgio, que nos trouxe aqui para nós não esquecermos da arca. Esta noite nós temos que sair daqui lembrando da arca. Glória a Deus. A arca que faz a diferença na nossa vida. A arca foi que fez toda a diferença na vida de Noé, na vida da sua esposa, na vida dos seus 3 filhos e na vida das suas 3 noras. A arca foi que fez a diferença. Nós temos lido um texto, e o escrito aos Hebreus, aqui no capítulo 11, que nós costumamos dizer que é a galeria dos heróis da fé, e aqui o escritor faz menção a Noé. E todos nós, meus amados, sabemos, temos uma noção concernente ao patriarca, ao Noé. A Bíblia nos diz lá no livro dos Gênesis, no capítulo de número 6, a Bíblia recorda-nos a respeito de Noé, a respeito
da geração de Noé. Qual era o comportamento, qual era a condição da criatura humana, qual era a condição da espécie humana nos dias de Noé. A palavra do seu Deus, lá no capítulo de número 6, no versículo de número 2, a Bíblia nos fala ali a condição moral da geração de Noé. No capítulo 6, versículo 2, que foi escrito por Moisés, a Bíblia diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Nos dias de Noé havia uma degradação moral, havia uma libertinagem, a imoralidade imperava nos dias de Noé. Lá na terra do pastor Cícero, porque os dois Cícero estão juntos hoje, a terra deles fala assim, era uma vergonha. O texto sagrado diz aqui que tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Portanto, nós compreendemos que não havia limite para se tomar mulher. Jesus falou a respeito disso, e Mateus registrou no seu Evangelho, no capítulo de número 24, se não me falha a memória, o versículo de número 37, versículo de número 38, Jesus disse assim, e como foi, Mateus 24, 37 e 38, Jesus disse assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ali, meus amados, havia uma libertinagem total. E o que me chamou a atenção quando Moisés escreveu esse livro é que Moisés ele fez aqui uma referência, meus amados, e eu fiquei tanto quanto preocupado, porque Moisés disse assim: viram os filhos de Deus, eram os filhos de Deus. Se nós pudéssemos trazer para os dias de hoje, nós dizemos assim: sabe o que foi que viram? Foram os crentes. Foram os crentes, meus amados. Os crentes estavam vendo o que não deviam, estavam olhando o que não deviam estar olhando, e quando olharam o que não deviam, ficaram observando o que não deviam ser observado, caíram em tentação e caíram no laço de Satanás, tal qual Eva foi enganado pelo inimigo. A Bíblia diz aqui que viram os filhos de Deus, que as filhas, não eram as filhas de Deus, mas eram as filhas dos homens. Estavam olhando para os filhos de Deus, estavam olhando para as filhas dos homens, e ali criou uma atração, e a Bíblia diz que eles tomaram para si todas as mulheres que escolheram. Tomaram para si todas as mulheres que escolheram, e foram os filhos de Deus, os que eram tementes a Deus, que conheciam a Deus, eles saíram dos caminhos de Deus. Meus amados, e sabe o que isso está me preocupando? Está me preocupando porque Jesus disse: olha, assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vida do Filho do Homem. E é uma pena, meus amados, e é com tristeza no coração que nós falamos isso aqui. Isso está acontecendo na igreja. A quantidade de casais que estão se separando, a quantidade de casais que estão se divorciando, e eu estou dizendo aqui dentro da igreja, é um absurdo.
E não são só casais novos, não. Tem gente que casa depois de 6 meses e já não está mais vivendo junto. E eu acho interessante que estavam na igreja, eram jovens da igreja, namoraram 2 anos, 3 anos, mas depois que casaram não durou 6 meses. Sabe por quê, meus amados? Estão deixando o inimigo prevalecer. Não estão se casando no Senhor. Não estão orando mais para se casar. Não estão buscando a direção do Senhor Deus. E tem alguns pais que estão deixando isso acontecer. Aliás, tem pais que estão até empurrando os filhos para casar. Tem que casar, não tem que casar, mas é do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. Casamento feito do Senhor, ele passa por luta, passa por vento, mas está ali, firmado na rocha. E nós temos, meus amados, uma coisa terrível. E tem até casal de 20 anos, 30 anos de casado, entendeu? Eu disse aqui, só depois de 30 anos de casado é que foi descobrir que havia incompatibilidade de gênero. Eu tenho para mim que demorou muito tempo, né? Deve haver aí um retardo mental, ou uma sem-vergonhice, ou uma ação do inimigo. É coisa de Satanás. Porque ao invés de estar olhando para Jesus, está olhando para as filhas dos homens. Ao invés de estar olhando para a esposa, está olhando para a filha dos homens. E Satanás vai, e Jesus disse: se alguém olhar para uma mulher e a cobiçar, Jesus disse que já no seu coração cometeu adultério, pecou. Mas o que me preocupa, meus amados, é que Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim aconteceria nos dias da vinda do Filho. Jesus está vindo! Jesus está vindo! Tire os olhos de lá e olhem para Jesus! Não descuide da tua fé, não descuide da tua salvação, não descuide do teu casamento, não descuide da tua família. Fica conosco. Olhando é só para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tomaram para si, vamos, era uma libertinagem, era uma imoralidade. Casava e descasava, casava e descasava. E eu fiquei preocupado, meus amados, estava a sua Bíblia comigo. A carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, nós não vamos ler todo o versículo, todo o capítulo, porque nós já conhecemos. Mas abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo de número 32. Esse versículo é um versículo meio forte, eu nem queria ler, mas o Espírito Santo mandou ler. E se ele mandou ler é porque nós estamos precisando ouvir esta palavra da parte do Senhor nosso Deus. Versículo 32, capítulo 1 dos Romanos, diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus. Por que conhece a justiça de Deus, irmãos? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Os que conhecem a justiça de Deus estão aqui? Dá um brado de vitória aí, em nome de Jesus. Mas é conosco que o Espírito Santo de Deus quer falar sobre. É comigo e é contigo. Foi por isso que ele nos trouxe aqui. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, não somente praticam, mas também consente aos que as fazem. E aqui, Paulo escreveu aos Romanos, ele estava falando ali da mudança dos costumes dos homens para com as mulheres, das mulheres para com os homens. E Paulo está dizendo aqui
estavam consentindo a que se fizessem. Papai, mamãe, cuidado! E já tem alguns dias que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco aqui, tem falado com os pais, tem falado com as mães. Cuidado com seus filhos. Não consinta em nome do Senhor Jesus. Não consinta em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, minha irmão, o seu filho, a sua filha, os nossos filhos são herança do Senhor, são dádivas, um presente que Deus nos deu. E tem pais, irmãos, que os filhos erram e acobertam. Está consentindo no erro. O dilúvio vem. A Bíblia diz que Noé, ele foi divinamente avisado. Sabe quem foi que avisou Noé? Foi o Senhor Deus. E o mesmo Deus de Noé está conosco esta noite. O mesmo Deus de Noé fala comigo e fala contigo esta noite. Não faça e não consinta. Não concorde. Não seja conivente com o erro de ninguém. Não faça, não erre. E não consinta. Não seja conivente com o erro de ninguém. Mas o pastor vai ser disciplinado, vai falar em público, vai ser vergonhoso. Vergonha é o pastor Jesus Cristo por mim e por você. Ele passou humilhação, mas ele foi lá por minha causa e por tua causa. E ele não merecia, porque ele não tinha pecados. Mas por minha causa, por tua causa, ele foi lá, tomou sobre si as nossas faltas e os nossos pecados. A geração de Noé, meus amados, era uma geração onde os homens estavam pecando. Como diria lá na terra do pastor Cício, desavergonhosamente. Pecando, irmãos, e nós estamos vivendo dias semelhantes aos de Noé. Hoje está uma vergonha. Determinado lugar não se pode ir assim em público. Não. As mulheres estão andando seminuas. Eles estão andando seminuas. E cuidado, tem alguns que estão querendo vir para a igreja seminuas também. Meu Deus! Sangue de Jesus te repreenda. Um dia foi necessário uma irmã pedir para uma jovem sair da ponta do banco porque ela estava indecentemente vestida. E eu penso no meu coração, essa jovem não tem mãe? Essa jovem não tem pai? Onde é que estão os pais dessas jovens que estão se vestindo dessa maneira? E o pior, mano, estão vindo para a igreja. Eu fico imaginando como é que vai para a escola. Se vai para a escola. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vida do Filho do Homem. Escuta, meus amados, eu já disse aqui, mas vou repetir. Colocando fotos sensuais na internet, com o consentimento dos pais. E depois o que acontece? Aí fica se lamentando. Mas essa noite o Espírito Santo está falando novamente. Porque já tem falado neste lugar. Mas ele está falando novamente. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Eram os dias de Noé. Jesus amado. Tomavam para si as mulheres que queriam,
A Bíblia diz que nos dias de Noé, o homem, a geração, a raça humana havia se corrompido. Capítulo número 6, no versículo número 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. A Bíblia diz que encheu-se a terra de violência. Versículo número 13: porque a terra estava cheia de violência. Versículo número 5 do capítulo 6 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda, preste atenção, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Irmão, a imaginação dos pensamentos do coração eram maus. Isso é tão ruim que se não bastasse isso, a Bíblia diz que eram maus continuamente. Continuamente a imaginação dos pensamentos do coração eram maus. Só pensavam maldade, só agiam na maldade, só faziam maldade. O seu coração ou os corações só saía maldade. Jesus, são nossos corações aqui nessa noite. Aleluia. E eu fiquei pensando, e hoje? Será que é diferente? Será que estamos vivendo tempos diferentes? De tanta corrupção, de tanta violência? Eu escutei essa manhã, quando ia para o trabalho no rádio, lá no Rio de Janeiro, parece que uma criança de 3 anos foi alvo de uma bala perdida. 3 anos de idade, meu irmão. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vida do Filho do Homem. A Bíblia diz assim: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está às portas. Voltemos para Hebreus capítulo 11, versículo 7. A Bíblia diz que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam. Quem avisou Noé foi o Senhor Deus. Deus avisou a Noé: Noé, vai acontecer algo diferente. Noé, eu vou mandar chuva sobre a terra. Noé, eu vou mandar muita água sobre a terra, Noé. E o que me chama a atenção, meus amados, é que Noé, ele ouviu a voz. Noé ouviu a voz de Deus. Porque Deus continua falando. Deus dá sempre a oportunidade. Deus dá sempre a oportunidade. E hoje, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu estou dando mais uma oportunidade. Deus está sempre falando. Deus está sempre avisando. E Noé ouviu a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Noé ouviu a voz de Deus, mas não só ouviu a voz de Deus, mas ele temeu. Porque algumas que até ouve, mas não temem mais a Deus. Não temem mais a Deus. E foi o que aconteceu nos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem de fé. A Bíblia diz lá no capítulo 6 que Noé era homem ré, era justo. Noé andava com Deus. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça. Sabe o que quer dizer? Noé pregava: olha, vocês se arrependam, vocês saiam desse mau caminho, vocês
saiam dessa imoralidade, porque Deus vai agir com justiça. Noé pregava, Noé falava, mas ninguém dava mais ouvido à voz de Deus. Eles ouviram, mas não temeram ao Senhor nosso Deus. Meus amados, estamos vivendo dias semelhantes nos dias de Noé. Deus continua falando, Deus continua avisando, Deus continua falando aquilo que ainda está por vir, mas alguns não ouvem, outros ouvem, mas não temem. Mas Noé estava fazendo a arca. Noé estava fazendo a arca. Noé fez a arca, ouviu a voz de Deus, ele temeu e ele obedeceu a voz do Senhor nosso Deus. No capítulo 6, no versículo 8, se não me falha a memória, do livro do Gênesis, o Senhor disse para Noé: eu vou mandar chuva sobre a face da terra. Perdão, capítulo 6, versículo 18. Mas o Senhor Deus disse: mas Noé, contigo eu vou fazer um pacto. Contigo, Noé, eu vou fazer uma aliança. Contigo, Noé, eu vou fazer um concerto, Noé. Oh, meus amados, coisa boa é fazer aliança com o Senhor Deus. Coisa boa é fazer pacto com o Senhor nosso Deus. Coisa boa é ser visto pelo Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Deus viu a Noé em meio àquela geração corrompida, perversa, imoral. O Senhor Deus viu ali um homem justo, reto, um homem que andava com Deus, e Deus disse: com esse eu tenho que fazer uma aliança. Esse não pode morrer, porque o justo não vai morrer junto com o ímpio, não. O justo não perece junto com o ímpio, não. O nosso Deus é o Deus de justiça, mas ele sempre avisa previamente. Até para o ímpio ele dá uma oportunidade. Não sei, vou repetir, o Espírito Santo está falando repetir. Hoje ele está dando mais uma vez oportunidade. Contigo, Noé, eu vou fazer uma aliança. Noé, constrói uma arca, Noé. Constrói uma arca, Noé. Capítulo de número 6. O Senhor Deus diz para Noé, perdão, capítulo número 7: entra tu e toda a tua casa na arca. Capítulo 6, versículo 18 diz: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Primeiro, Noé ouviu, temeu e obedeceu. A Bíblia diz que Noé, ele fez a arca exatamente como Deus estabeleceu. Construiu aquele barco de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura, 3 andares. Noé construiu aquela arca exatamente como Deus mandou. Noé trabalhou, Noé se esforçou, Noé construiu a arca. Noé, diz o texto que nós lemos no capítulo número 11, versículo número 7, que Noé, ele preparou a arca. Noé preparou a arca. Noé se esforçou, Noé trabalhou, Noé construiu, Noé obedeceu, Noé fez exatamente como Deus havia determinado. A Bíblia diz: Noé, entra tu na arca. Ei! O senhor está pronto para entrar na arca? O senhor está preparado para entrar na arca? O primeiro que entra na arca é Noé. Noé, entra tu. Você vai ser o primeiro a entrar na arca.
Você está preparado para entrar na arca? Semana passada, nós cantar, Senhor, tu me sondas. Ele sonda mesmo. Ele está tudo na arca, mano. Vai entrar você, mano. Vai entrar dentro de uma mulher. Aí você está preparada para entrar na arca? Está preparada para entrar na arca? Entra tudo, não é? Vai entrar tua esposa, não é? Vai entrar os teus filhos. Os teus filhos estão sendo preparados para entrar na arca, meu irmão. Os teus filhos, as tuas filhas, as tuas noras, os teus genros estão sendo preparados, estão sendo educados, estão sendo ensinados, estão sendo orientados para poder entrar na arca. Ou será que no domingo de manhã o irmão vem com a esposa para a igreja e os filhos ficam em casa? O Espírito Santo está falando porque ele conhece a tua casa, ele conhece a tua família. A Bíblia diz: ensina, Provérbios 22:6, instrui, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Não é no caminho que ele quer andar, não. É no caminho que ele deve andar. Papai e mamãe têm autoridade sobre os seus filhos. Deus me deu autoridade. Tem a lei aprovada, mas a nossa lei é maior. A nossa lei é lá no céu. Não precisa espancar, é só ensinar o caminho que ele deve andar. Receba nessa noite a autoridade do céu. Receba nessa noite a autoridade do céu. Receba nessa noite a autoridade do céu. A minha Bíblia diz que Noé, ele preparou a arca para a salvação da sua família. Estamos preparando a arca? Será que nós estamos atentos à voz do Senhor? Será que nós estamos atendendo aos mínimos detalhes que o seu Deus deu para a construção da arca? Porque se Noé não fizesse exatamente como Deus havia determinado, a arca ia afundar. Não queira colocar remédio na arca. Não queira colocar remédio na arca. Não coloque material falso na arca. Não coloque material falso na arca. Não beture a arca só por dentro. Ou não beture a arca só por fora. Não queira falsificar a arca. Deus não se deixa escarnecer.
está fazendo, Noé? Você está maluco? O que é isso, Noé? Noé dizendo, olha, o dilúvio vem. O meu Deus falou que ele vai mandar água. Vocês saem desse caminho que vocês estão andando. Se convertam. Não fiquem nessa vida. Esse Noé está maluco. E ele está pregando prego. E ele está ajudando madeira. E ele está vendo mandar. Ele estava pregando. Mas estava construindo a água. Não desanimou. Meu querido, não desanime. Persevere. Não importa o que te critique. Não importa quem te critique. Mas vocês são muito quadrados. Nós vamos morar no céu. Vocês são muito retrógrados. Nós só estamos observando a arca. Estamos observando os mandamentos do Senhor. Mas não precisa ser assim. Precisa ser assim, sim. O que é pecado continua sendo pecado. O que é pecado no tempo de Noé continua sendo pecado. E vai ser pecado até a eternidade. Mas não importa outra igreja, a arca deles é uma, a nossa é outra. A nossa arca não pode afundar. É para a salvação da nossa família, é para a salvação da tua família, é para a salvação da minha família, é para a salvação da nossa família. Aleluia. Eu preciso terminar. Mas a Bíblia diz, meus amados, que Noé, ele, para a salvação da sua família, ele preparou a arca. O arca estava pronta. O Senhor disse, agora entra tudo. Entra tua esposa. Entra os teus filhos. Entra as tuas noras. E deixa que a porta feche. A porta sou eu que vai fechar. Porque agora a justiça vai imperar. Meu irmão, não deixe a porta fechada. Antes que toda a tua família esteja dentro da arca. Não deixe Deus fechar a porta e ficar nenhum membro da tua família para o lado de fora. Porque depois que Deus fechou a porta, nós não vamos fazer mais nada. Aí foi a justiça do Senhor. Aí Deus mandou água. 40 dias de chuva. 40 noites de chuva. Eu não sei se o dilúvio foi só local, se foi geral, mas uma coisa eu sei: só sobrou Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Noé, porque preparou a arca para a salvação da sua família. Noé foi preservado do juízo de Deus. A sua família foi preservada da morte. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vida do Filho do Homem. Mateus 24, 37, 38 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia, e esse dia está chegando, em que Noé entrou na água, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Noé, divinamente avisado, ele preparou a arca para a salvação da sua família. E esta noite,
Mais uma vez, Deus fala conosco. Preparar. Faça o Pai. É o Senhor Jesus Cristo. Aliança com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Abrir toda a tua família na área. A esposa, o esposo, os filhos, as filhas, as noras, os gêmeos, os netos, que toda a família esteja ligada na área, porque quando a trombeta soar, a igreja vai subir e a justiça de Deus vai imperar. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em terra.